Olá Brasil, muito obrigado você que me acompanha nessa sexta-feira, dia 12 de dezembro do ano de 2025. Eu já fiz um vídeo no canal Giro de Notícias e no Facebook. Se você não está atualizado, corre lá, porque o bicho está pegando mais uma vez em Brasília. Você deve estar sabendo, vou contextualizar rápido, porque eu vou direto com o impeachment que está confirmado, deputados e senadores revoltados no dia de hoje, e tem uma bomba soltada pela Globo de novo. Não sei o que está acontecendo com a Globo. Eu não sei se parou de cair o Pix, mas eles estão detonando. Entregar agora o Hugo Mota e vou te explicar o porquê do impeachment. Mas vamos lá. O Congresso Nacional, através da nossa Constituição, reuniu em uma sessão para que pudesse destinar a permanência ou cassação do mandato da Carla Zambelli. Isso é prerrogativa única e exclusiva do Congresso Nacional. Não pode o Supremo, não pode o presidente da República, não pode deputado estadual, governador, polícia, não pode ninguém determinar. A Constituição fala que quem tem que fazer isso é nada mais, nada menos do que o Congresso Nacional. E assim foi feito. Em menos de 24 horas, o ministro Alexandre de Moraes simplesmente derrubou a decisão do Congresso. Fechou o Congresso. Falou, olha, isso aqui não serve para mais nada. Aí, meu amigo, desde a noite de ontem para cá, deputados e senadores estão revoltados em Brasília. Para você ter ideia, dia de quinta-feira, ontem, é dia de deputado e senador ir embora de Brasília. Tem deputado e senador voltando para Brasília. Não vão ser todos, claro, não vão ser a maioria, mas já é uma faísquinha no fim do túnel de que, de fato, a situação do ministro Alexandre de Moraes se complica de vez. Só que o que eu vou mostrar para você agora, eu mostrei ontem sobre a questão do Banco Master do Alexandre de Moraes. A Globo denunciando. Hoje eu vou mostrar para você o porquê que esse impeachment ele está para acontecer e agora parece que é definitivo, porque a Globo entrega nada mais, nada menos do que Hugo Mota. Tem uma história que conta na internet, aí na web, pelos canais da vida, que a família do Hugo Mota tem um rabo preso dentro do Supremo Tribunal Federal. É aí que mora o problema. Todas as vezes a gente vem aqui e fala, ei Brasil, cuidado em quem você vai votar, porque se o cara não for ficha limpa, branquinho assim, ó, se o cara não for, quando ele chegar lá no Congresso ele vai ter problema. É isso que acontece com a política. O cara chega com vontade de querer fazer tudo, mas a hora que ele simplesmente depara com o Supremo Tribunal Federal, eles levantam a ficha dele. Eu quero contar pra você, vou pedir pra você dar o seu like, pra você compartilhar, pra você se inscrever no canal. Vem pra cá junto comigo pra que possamos todos os dias falar das coisas do nosso Brasil. Eu conto com você porque é importante demais levarmos essas informações do Brasil afora. Tem muita gente desanimada, você não tem ideia. Tem muita gente que vem aqui no canal como se eu, inclusive, fosse o culpado. Ah, Alberto, isso aí não vai acontecer. Porque você já tá pensando assim. Você já parou para ler algumas coisas que é a força do pensamento? A palavra, de tudo que você decide de repente, vai por água abaixo porque você está determinando? Então daqui para frente, seja um patriota, um brasileiro de verdade. Quando eu fui nos Estados Unidos 3 vezes, eu aprendi isso lá. O americano defende a sua nação. Por isso que eles são bons. E nós também temos que ser. Nós também temos que defender a nossa nação e dizer, o Brasil vai dar certo. Agora eu tenho certeza que você já deu o seu like, que você já compartilhou. Coloca aqui pra mim de onde você tá me assistindo. E ó, rapidamente, o melhor produto pro cabelo hoje na empresa RPN, Hair Cap, Hair Elixir e a ampola do hormônio do crescimento. Meu amigo, vem aqui rapidinho. Se você tá careca, autoestima baixa, motivo de piadinha, você tem que conhecer o melhor produto do Brasil. É um produto com fórmula americana e essa fórmula, gente, ela sempre está sendo inovada e com resultados promissores. As pessoas estão deixando de ficar careca com este produto Hair Cap da linha Vitagor com o Hair Elixir e a ampola do hormônio do crescimento. Hoje eu vou dar um desconto especial para você no combo. Você não vai pagar frete e eu vou te dar um brinde da empresa RPN. É para você de fato se animar e falar, vou apostar em mim aqui. Vou apostar em mim. Gente, eu garanto isso daqui. Eu garanto. Quantos amigos entram em contato, seguidores entram em contato e falam, Alberto, confiei em você e olha o meu cabelo. Eu era totalmente careca. Você sabe disso, quem segue no meu canal sabe disso.
É uma oportunidade para você ligar agora 0800 355 3000 para você garantir o seu. E eu tenho uma surpresa para você nessa sexta-feira, só até às 5 horas da tarde. O melhor colágeno do Brasil, 50% de desconto hoje. O melhor, ele tem colágeno, silício nutricolin e ácido hialurônico. As mulheres que estão usando, homem também, eu uso, né? Eu uso, tem que cuidar da pele, gente, tem que cuidar. É o melhor que existe no Brasil, considerado pela Associação Farmacêuticas do Brasil. O melhor, tá com 50% de desconto, mas você precisa, para comprar esses e outros produtos, passar a mão no telefone agora e ligar para 0800 355 3000. 0800 355 3000, você liga ou você chama no WhatsApp que você vai ser muito bem atendido. Vem aqui comigo. Olha isso daqui, Brasil. Uma bomba do Globo. A Malu Gaspar, eu tenho notado que ela tem redigido os seus artigos na madrugada. Esse saiu também, ele foi atualizado há 2 horas atrás que eu estou gravando esse vídeo, na parte da manhã dessa sexta-feira, dia 12, mas ele foi escrito às 4 horas da manhã. Antes da ordem de Moraes, olha aqui, olha o estopim pro impeachment. Mota prometeu a ministro do Supremo caçar Zambelli. Foi o Mota que prometeu para o ministro que iria caçar a Carla Zambelli. Tá aqui, ó. Todos eles, todos juntos aí, né? O que diz a matéria? Antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes de declarar a perda do mandato da Carla Zambelli, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, havia prometido a integrantes da corte que a própria casa resolveria a questão e caçaria a parlamentar. A promessa foi feita em conversas privadas com os ministros e foi que levou Mota a pautar na última terça-feira a cassação de Zambelli junto com Glauber Braga, após uma manobra na Comissão de Constituição e Justiça de resultar na aprovação do parecer pelo fim do mandato da parlamentar. Ainda assim, fracassou. Na votação que acabou ocorrendo na quarta-feira, apenas 227 deputados votaram pela cassação, 30 a menos do que o necessário para ejetá-la da Câmara. Conforme informou o Globo, faltaram a sessão para não ter que caçar a Zambelli 69 deputados do PP, União Brasil, Republicanos, PSD, MDB, partido que costumam garantiu apoio a Mota. Provavelmente já estavam sabendo o que estava acontecendo por trás, né, gente? O resultado foi considerado inaceitável pelos ministros, que no dia seguinte impuseram uma segunda humilhação a Mota. Moraes anulou a decisão dos deputados e declarou a perda do mandato da Zambelli, ao concluir que a votação dos deputados foi marcada por evidente inconstitucionalidade e desrespeito dos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, além de flagrante de desvio de finalidade. Isso porque a Constituição afirma categoricamente que o deputado com condenação criminal, em sentença transitada e julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso, perderá o mandato, e é justamente o caso da Zambelli. Vou fazer uma aspas aqui. Desde que cassado pelo Congresso. A Constituição de fato prevê que o deputado ou senador transitado em julgado tem que ser cassado, mas pelo Congresso e não pelo Supremo. É por isso que o pedido de impeachment está sendo colocado agora e a situação vai complicar para o lado do Hugo Mota. Hugo não entrega absolutamente nada a ninguém e não tem o termômetro da casa, diz um aliado do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, reproduzindo o sentimento que tomou conta do mesmo tempo do Centrão e do Supremo. Ele assegurou ao Supremo que Zambelli estava cassada. Ele simplesmente não sabe o rumo que a turma está tomando. Aí, gente, a gente vê aqui algo que é criminoso, segundo os deputados e senadores, que é o acordo entre o Hugo Mota e o Supremo Tribunal Federal. Eu coloquei aqui em vídeos passados a chegada do Gilmar Mendes no gabinete do Arthur Lira antes dessa votação. Nós mostramos aqui o vídeo, o Gilmar Mendes chegando lá, antes da votação. E na agenda do Hugo Mota não constava a chegada do Gilmar Mendes. Por quê? Porque alguma coisa estava sendo tratada debaixo dos panos. O próprio Lira tem chamado de esculhambação a conturbação da gestão do seu sucessor. Fuga. Em julho,
Zambelli anunciou a fuga do Brasil por uma tentativa de evitar cumprimento da pena de 10 anos, imposta por unanimidade pela primeira turma do Supremo por envolvimento de uma invasão de hacker no conselho, que simplesmente o hacker que falou. Hugo Mota não entrega absolutamente nada a ninguém. O próprio Lula tem achado de esculhambação, né? Opa, já esqueci. Extradição. O Ministério Público italiano da extradição de Zambelli preenche todos os requisitos exigidos pela legislação e a parlamentar agora caçada não é alvo de perseguição política nem sofreu cerceamento à defesa no processo que resultou a condenação do Supremo, diz a Globo, tá? Na avaliação do procurador Hermínio Carmelho, Zambelli, de forma livre, consciente e voluntária, ordenou a invasão dos sistemas do CNJ por meio de planejamento, contratação, gestão operacional por uma pessoa de hacker, Walter Delgatti. Não tem documento, viu, gente? Não tem contrato, não tem nada, viu? É só ele falando mesmo aí. Zambelli também foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo. E aí a coisa vai. O grande estupim do negócio, que eu vou colocar outros vídeos para você acompanhar daqui para frente, é que o Hugo Mota se complica daqui para frente e deputados e senadores estão dizendo que as providências serão tomadas. Assim eu espero, eu tenho certeza que você espera também, porque se isso não acontecer, o Congresso Nacional está fechado. Quem manda no Brasil passa a ser o Supremo Tribunal Federal. Acabou acontecendo em Breaking News aqui no Hora H. Theo, o que motivou essa decisão de Alexandre de Moraes e o timing dela? Foi muito rápido. Você esperava que fosse tão rápido assim? Ele precisava contar com essa pressa para impor a decisão do STF? Olha, que haveria uma reação, a gente havia contado que haveria, não se sabia em quanto tempo e de que forma. Ela veio muito rapidamente com essa decisão individual do ministro Alexandre de Moraes. Ao que tudo indica, Thaís, de ofício, ao que tudo indica, sem um questionamento. Foi dentro da execução penal. Não é a ação penal, uma vez que a ação penal termina e a execução da pena começa, vira no andamento processual do Supremo EP. Foi nessa execução penal da Carla Zambelli que foi tomada essa decisão, a execução penal 149. Na página 3, o ministro deixa muito clara qual que foi o fundamento da decisão dele. Ele diz o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal, desde a ação penal do Mensalão em 2012, ou seja, há 13 anos, interpretando o que prevê a Constituição em 2 artigos que dizem respeito à perda do mandato de um parlamentar, o Supremo decidiu pela possibilidade de perda automática do mandato parlamentar a partir do trânsito em julgado, quando condenados criminalmente em virtude da impossibilidade de manterem seu mandato face à suspensão dos direitos políticos derivados da sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes traz o arcabouço de decisões do Supremo Tribunal Federal ao longo de 13 anos, cita ali, obviamente não cita todas as decisões, mas pensa ali as principais decisões que justificam a tomada dessa mensalão na ação penal 470 em 2012. Desde então, interpretando a Constituição, o Supremo toma essa decisão, ou seja, decidiu pela possibilidade da perda automática quando o caso transita em julgado. Se a gente puder dar um pulo na Constituição, ali vocês vão ver que no artigo 55 o ministro cita esse artigo, que é o artigo 55, em que a Constituição Federal afirma: perderá o mandato o deputado ou o senador que, e aí tem 6 possibilidades: infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior, não atuar de acordo com o decoro parlamentar, deixar de comparecer à sessão legislativa, isso está no artigo 55 aí que vocês veem. E aí existe o item 6, no romano, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Luiz Felipe, a gente vê esse vídeo que vazou, né? Parece que foi um jornalista da Globo que teria gravado. Eu gosto quando isso acontece, quando há um vazamento desse tipo, porque mostra o que é a política real no Brasil. Ou seja, o que a gente vê, na maioria dos casos, é um teatro, que é todos aqueles discursos, né? Tudo aquilo que é falado no plenário, e o pessoal grita, o pessoal protesta, né? Tudo aquilo ali, na verdade, é um teatro. Tudo já foi previamente combinado em reuniões privadas, e é esse troca-troca que a gente viu aí. Não, vamos trocar
a cassação do Ramagem, Zambelli, Glauber, Eduardo e dosimetria para adiantar aí, eu acho que 58% das emendas. Ou seja, é um grande balcão de negócios. Exatamente, Max. E olha, isso que foi capturado aí pelo repórter da Globo é o normal. Não é que foi assim aleatório, num dia. É todo dia, todo evento, toda reunião, praticamente toda comissão, todo plenário que se abre, tem discussões assim acontecendo. É o que toma o ponto central da discussão do plenário? Não. Mas existem essas discussões secundárias nos cantinhos, e que são isso aí. Que para quem já foi, se o Ministério pagou, não pagou, para onde foi. Olha, eu vou dizer até quando houve aquela intervenção física na Câmara, né, onde os parlamentares da direita, eu estava também incluso nessa intervenção, havia grupos, a maior parte ali estava de fato querendo representar a anistia. A maior parte estava ali representando a anistia. Mas tinha uma parcelinha no canto conversando sobre emendas parlamentares, vê se pode. Então, isso já tomou, é vício de sistema. Estamos aqui mostrando a entranha viciada, drogada do sistema legislativo brasileiro. Mas eu estou até falando isso com pouca emoção, porque isso já está denunciado em vários relatórios internacionais que apontam exatamente isso, que o parlamento legislativo brasileiro é um dos mais corruptos do mundo. Tá? Os mais corruptos do mundo. E o que o torna corrupto é isso aí, é a disponibilidade de emendas parlamentares. Então a gente tem que rever isso. Você quer combater a corrupção? O teu representante quer de fato combater a corrupção? Ele tem que falar de emendas parlamentares, tem que falar das autarquias, das nomeações para as autarquias, ele tem que falar das estatais, da privatização das estatais, ele tem que falar de reforma de vários desses serviços públicos que nada mais são do que cabides de emprego e cabides de nomeações. No fundo é isso, são moedas de troca. Tem vários exemplos aqui, diversos níveis. Então é isso, a gente precisa combater e falar mesmo, né, o que está acontecendo. Então de parabéns aí por tornar isso público, e eu estou aqui validando esse áudio aí, que é normal, né, e digo mais, que até dentro dos círculos que supostamente representam aí mudanças, tem gente discutindo esse negócio de emenda parlamentar. Perderá o mandato deputado ou senador que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. A perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Moraes anula a decisão da Câmara e determina a perda do mandato de Zambelli. Calma. Esse trecho aqui é da Constituição de 1988, aquela mesma Constituição que os esquerdistas dizem defender. Tá escrito aqui, ó. A perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Tá escrito aqui, eu tô lendo. O Alexandre de Moraes, ele é o Senado Federal? Não. O Alexandre de Moraes, ele é a Câmara dos Deputados? Não. Alguns dispositivos da Constituição, de fato, precisam de uma interpretação, mas isso daqui tá literal, presta atenção. Perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado Federal. Não existe margem para interpretação, porque isso aqui é uma verdade absoluta. Nós tivemos 946 mil votos, quase 1 milhão de votos, dados a Carla Zambelli, que foram tirados pela canetada de um ministro do STF. Esse cara cometeu mais um crime de responsabilidade. Tá escrito na lei, são crimes de responsabilidade de ministros do STF, quando eles intervêm em assuntos pertencentes ao Poder Legislativo ou ao Poder Executivo. Quando você caça o mandato de um deputado ou senador por crime, por condenação criminal, sendo que isso deveria ser uma prerrogativa apenas do Poder Legislativo, então você está cometendo um crime de responsabilidade. Mais um, diga-se de passagem, do Alexandre de Moraes. E esse tanga frouxo aqui, ele não vai fazer nada. Nada. Por quê? Porque ele é covarde. Não vai fazer bosta nenhuma. O que nos resta agora é trabalhar muito a imagem de possíveis candidatos ao Senado da República para mudar a composição do Senado em 2026 e mandar esse cara aqui pra rua. É a única coisa palpável que nos resta. E o líder do PT manda pro Alexandre de Moraes um mandato de segurança para que casse a Zambelli depois da sessão plenária. E o STF cumpre as ordens do PT. Quando o pessoal fala de ministro, a gente está esquecendo que existe muita coisa por trás de um ministro. O ministro Alexandre de Moraes passa por cima do plenário da Câmara dos Deputados para caçar Carla Zambelli. Se isso não é uma perseguição, o que é uma perseguição? O STF manda para a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados inicia, então, um processo administrativo na CCJ, brilhantemente conduzido pelo presidente Paulo Aze e pelo relator, deputado Diego Garcia. Diego Garcia fez um
um parecer de mais de 160 páginas, 4 meses de trabalho árduo, e demonstra ali que a Carla Zambelli não tinha que perder o seu mandato, porque não existiam provas suficientes para que ela deixasse de ser deputada. Mesmo sorrateiramente, um partido que eu não vou falar qual é, troca os seus membros na hora da CCJ. Exatamente os 5 membros que iam votar a favor da Carla votaram contra. Então, derrubaram o trabalho do relator G. Garcia. Porque eles tinham certeza que naquele momento eles iam ganhar no plenário. Sem contar com um deputado suplente que se diz de direita, que eu não vou falar o nome porque ele sabe quem é. E as pessoas que estão me vendo aqui sabem do que eu estou falando. Mandando mensagem para os deputados do PL para caçar a Carla Zambelli para ele assumir, porque nem isso ele conseguiu ter voto para ser um deputado legítimo. Mas que é o legado da Carla Zambelli. E acha que é normal fazer isso, que é de direita. Eu vi as mensagens que ele trocou com as pessoas. Agora, chegando no plenário, depois de meses exaustivos da defesa e da CCJ, ganhamos. Na história não existe um caso assim, em que a defesa e o plenário mantiveram o mandato de uma deputada que está sendo perseguida. Depois de tudo isso, vem o STF caçar o que os mais de 100 deputados fizeram. O que está acontecendo? Coloque então o nariz de palhaço nos deputados que ficaram lá até 2 horas da manhã votando. Por que já não caçou antes? Isso sim é usar a máquina pública. Isso sim é gastar dinheiro público, fazendo os deputados trabalharem incansavelmente num processo para depois o próprio STF caçar. Que Alcolumbre fica lá sentado na cadeira dele e todo mundo fica quieto com os pedidos de impeachment. Vocês acham normal? Vocês, cidadãos, pagadores de impostos, que defendem a sua família, a liberdade, acham normal o que está acontecendo? Um senador não vota o impeachment? Eu não sei mais o que falar. Eu só sei de uma coisa. Ontem nós fizemos história. E essa decisão hoje, do ministro da Suprema Corte, de caçar uma decisão num plenário, vai causar uma briga gigante entre poderes. Só que na defesa lá da Itália, nós vamos mostrar isso que está acontecendo. Vai ser melhor ainda para nós. Mostrar que a Carla Zambelli não perdeu o seu mandato. E não foi a vontade dos deputados, que representam milhares de pessoas. E sim, foi a usurpação de uma canetada em cima da Câmara dos Deputados, fazendo todos ali de palhaço. Eu espero que um dia nossa política tenha mais políticos realmente fortes e combativos, honestos, que trabalhem duro e defendam quem está sendo perseguido sem provas. Porque esses outros que vão abaixar a orelha para cumprir a decisão, porque eu sei também que se não cumprir, vai ser preso, porque é assim que funciona no Brasil, é a ditadura, é o medo em cima do político. Nós estamos perdidos. Espero que em 2026 vocês votem com consciência em deputados que não ficam só falando, que agora estão todos escondidos. E vamos rezar para que o STF tenha membros que não sejam mandados pelo Lula. E o líder do PT manda pro Alexandre de Moraes um mandato de segurança para que casse a Zambelli depois da sessão plenária.
e o STF cumpre as ordens do PT. Quando o pessoal fala de ministro, a gente está esquecendo que existe muita coisa por trás de um ministro. Quem coloca o ministro? Então é o PT, é o Lula. Agora, muito me espanta só pedirem da Carla Zambelli e não do Glauber, né? O PT é uma coisa escrachada mesmo. Inclusive, nesse mandado de segurança, está escrito que os últimos 2 requerimentos que ele enviou caíram na mão do ministro Fux. Só que o PT não quer estar na mão do ministro Fux. Eles querem estar na mão do ministro relator de todos os casos que sabemos aí. Do golpe da Disney. É muito estranho nada cair na mão de outros ministros. E o PT falar que é suspeito, que não poderia estar caindo na mão de outro ministro, a não ser o ministro Alexandre de Moraes. É inadmissível. Tudo que se faz dentro da Casa Legislativa vai para o STF decidir. Então, como eu já falei em outros vídeos, fecha a Casa Legislativa. Coloque, então, um ministro supremo dentro da Câmara dos Deputados e coloca um outro também no Senado, é um do lado do outro. Então, ele faz tudo. Porque se a Casa Legislativa faz uma coisa e ele cancela, passa por cima na canetada, não precisa mais. Aí, quem sabe, sobra dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Polícia Federal conclui inquérito que investiga Gleisi e Paulo Bernardo e envia relatório ao Supremo Tribunal Federal. Olha que surpresa, quem são esses personagens? Procurador-geral. Não foi Lula, não. Lula estava dormindo em berço esplêndido. E só para lembrar aos desavisados, que não sabem que existia fraude do INSS, 1991, mas vamos para cá, 2009 e 2010. Descontos irregulares aumentam. Descontos irregulares, senhores. Olha que surpresa. Quem era o presidente naquela época? Descontos irregulares. O volume de desconto agora começa a aumentar, segundo o Baus. Eles começam a ser mais recorrentes, mas ainda tem algo muito localizado no varejo. Começa, sabe quando? 2009, 2010. Aí vem contribuição compulsória. Aposentados são descontados sem saber se sindicatos faturam milhões. Olha que surpresa. Sabe quando é que foi isso, gente? Foi em 2010. E o ministro Carlos Gabas, na época, sede da Confederação Brasileira dos Aposentados, na última quarta-feira, ficou decidido que o interessado que está sendo lesado, roubado, precisa ir ao sindicato, à associação e pedir o cancelamento. 2010. Quem era o presidente na época? Ah, não sei. As pessoas vão entender o que eu estou falando. Idosa descobriu que teve desconto devido de INSS por 30 anos após escândalo de fraude. Acabei de dizer que faz desde 1994. Contribuição compulsória. Aposentados são descontados sem saber se sindicatos faturam milhões. 2010 também. Polícia Federal conclui inquérito que investiga Gleisi e Paulo Bernardo e envia relatório ao Supremo Tribunal Federal. Olha que surpresa, quem são esses personagens? 15 de março de 2018. E qual é o inquérito aqui? Consignados. Qual é o objeto dessa comissão, me parece, né? As pessoas talvez tenham se esquecido. E agora, esse partido que fica aqui dizendo que quer combater a fraude e tal, quer ajudar o trabalhador, é o mesmo que votou contra, há pouco tempo, na medida provisória que determina a retirada dos consignados. Né? É a mesma. E a esquerda ajudou a manter desconto que levaram à fraude do INSS, está aqui 2019, mostrando que foi combatida a MP, que nós apresentamos a 871. Nós estamos vendo aqui uma profusão de notícias. Vou até parar por aqui, porque para não constranger muito os nossos amigos. Mas vamos aqui. Mulheres. Não contentes, pediram que nós virássemos de costas. Joguem a roupa no chão, virem de costas. E não contentes, nos obrigaram a ficarmos de 4. Eu nunca, na minha vida, vou esquecer essa cena. Eu nunca na minha vida. Porque o que eu vi ao lado eram homens, pais de família como eu, chorando,
naquela situação deplorável. Outros, porém, eles ordenaram que agachassem. E ainda, me desculpo mais uma vez, coronel, porque eu preciso dizer isso. E ainda nos disseram: tomem cuidado, seus vagabundos, não fiquem excitados, porque tem agente mulher aqui. Como se nós tivéssemos cabeça para ter qualquer tipo de reação nesse sentido. Após isso, então, nos ordenaram pegar nossas roupas encharcadas e fomos então para a cela de cueca, todos de cueca, andando sobre a água. Quando cheguei na cela, eu fui o último a entrar, ou seja, outros colegas já haviam sido presos antes de mim. A cela com capacidade para 9 presos, nós estávamos em 32 homens, que eu nunca vi na minha vida. Chegando na cela, o lugar que me restou, o melhor lugar da cela, ao lado do vaso sanitário. Ali eu passei 70 dias dormindo no chão. Ali eu passei 70 dias com uma única roupa do presídio, que nem eu mais aguentava o meu odor. Ali eu perdi 17 quilos. Ali eu comi com a mão aquela podridão que o Alexandre de Moraes disse que era saudável e que eu o convido a comer e oferecer à mãe dele. Ali nós comemos comida com pedaços de rato, vidro, madeira, cabelo, pedra, tudo que vocês poderiam imaginar. Ao lado do chão onde eu dormi durante 70 dias, uma pia imunda com uma água que era puro ferrugem, e que nós rasgamos um pedaço da nossa toalha para fazermos de filtro na boca da torneira. Um banheiro exposto, que era aberto, com as brisas que os presos